Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, eu espero que sim. Estamos então aqui de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns. Espíritos, nós já fizemos isso. Livro dos Médiuns, ok? Nos encontramos, portanto, no capítulo de número 5, ok? E na sexta parte. Quero explicar a vocês que estão chegando pela primeira vez aqui, que nós dividimos esses capítulos, porque nosso trabalho aqui é feito durante 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, quando os capítulos são muito longos, eu sou obrigado a dividir por partes, ok? Por isso, então, nos encontramos na sexta parte do capítulo de número 5. Esse livro dos médios fala sobre os efeitos e o que ocorre dentro da mediunidade, ok? E estava falando aqui, no estudo anterior, sobre como acontecem essas manifestações, ok? Se você está aqui chegando pela primeira vez e quiser tomar conhecimento de todos os quatro capítulos anteriores, das partes que nós fizemos de estudo, vocês se inscrevam no canal e lá vocês vão procurar e vão encontrar, né? Livro dos Médiuns, ok? Desde a primeira parte, desde o primeiro capítulo, aliás, até esse quinto capítulo que estamos quase por terminar. Deixa eu ver aqui, faltam apenas uma folha, duas folhas. Talvez terminemos ele hoje. Faltam 2 folhas e meia, ou melhor, 2 folhas e uma página, que aqui está bem no início da página, ok? Então ele está explicando aqui, só para vocês terem uma ideia, de como acontece esse processo mediúnico, e voltado para a parte do médio de transporte. O que é o médio de transporte? É aquele que faz com que os objetos saiam de um lugar para o outro. Isso são médios de transporte, ok? São esses fenômenos. E ele vai continuar falando então aqui, já deu uma pincelada naquilo que nós já estudamos. E ele vai continuar aqui, vamos lá? Então vamos nessa. Para me resumir, se os fatos da tangibilidade são frequentes, quer dizer, fazer o objeto aparecer em outro lugar e se dá para tocar, né? Se eles são frequentes, os fatos de transporte são muito raros, porque suas condições são muito difíceis. Por consequência, nenhum médium pode dizer a tal hora e a tal momento obterei um transporte, porque frequentemente o próprio espírito se acha impedido em sua obra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí, quase sempre, encontram-se elementos energeticamente refratários que paralisam os esforços do espírito e, com maior razão, a ação do médium. Tende, ao contrário, à certeza de que estes fenômenos se produzem quase sempre, em particular, espontaneamente, a miúdo, com o desconhecimento do médium e sem premeditação. E, enfim, muito raramente, quando estes estão prevenidos. De onde deveis concluir que há motivos legítimos de suspeita toda vez que o médium se gaba de obtê-lo à vontade. Ou seja, deixa eu descer um pouquinho aqui mais. Ou seja, de comandar os espíritos como a servidores, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda, por regra geral, que os fenômenos espíritas não são feitos para se darem em espetáculos e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, só pode ser para os fenômenos simples e não para aqueles que, tais como o transporte e outros semelhantes,
exigem condições excepcionais. Bem, gente, hoje em dia acho que já não existe muito essa chamativa, isso não dá muito show, não dá muito ibope não, médio de transporte. Primeiro que a mágica, que é um truque, né? Ela está muito bem avançada e qualquer um pode se apoderar desses truques para dizer que está fazendo uma mediunidade de transporte, ok? Então quase já está desacreditada por conta disso, não tem necessidade nenhuma mais de ser. Mas naquela época, quando Kardec começou a fazer a codificação da doutrina espírita, esses acontecimentos eram muito necessários para chamar a atenção. Hoje, a pessoa acredita ou não acredita, não precisa ver para acreditar. Aquele que precisa ver para acreditar, ele não vai acreditar nem vendo. Ah, se eu ver, eu acredito. Não adianta, não adianta. Então você tem que ter uma consciência um pouco mais profunda sobre isso, né? Você tem que procurar razão, se é uma coisa que tem raciocínio, se é uma coisa que tem lógica. Se você vê que dentro dessas coisas todas tem uma justiça, um amor de Deus. Agora, se a pessoa vai para um showzinho desse, ela vai sair de lá desiludida e vai continuar desiludida para o resto da vida. Porque a doutrina espírita requer muito conhecimento, muito estudo. Não é para ficar vendo. A pessoa que entra para o espiritismo para ver essas coisas, ela vai ser enganada, porque é isso que ela está procurando. Agora, se você quer ter conhecimento da vida, do que você é na verdade, do que todos somos, porque as coisas acontecem, basta estudar a doutrina espírita. Aí você não vai se preocupar com esses fenômenos, com essas coisas, porque você está tendo aliás, a doutrina espírita, o papel dela principal é esse, é de trazer esclarecimento, não é para dar show nem espetáculo para satisfazer a vontade de certas pessoas. É por isso que ele fala ali no momento que nem basta, às vezes um médium, que realmente é médium, de fato, mas tem médium que é tão vaidoso que ele acha que o espírito vai vir na hora que ele quer, no momento que ele quer. Você acha que o espírito vai aparecer na hora que o cara quer? O cara é cheio de vaidoso, ele chama o espírito obedece a ele. Você, se tivesse desencarnado, né? Você é um espírito. Alguém te chama só por uma curiosidade, aí fala que você está aí, você vai se incomodar com isso, você não está nem aí, você não faz parte da vida material. Acredite se quiser, não é isso? Você vai se prestar isso, você não vai. Imagina espíritos elevados, vai vir fazer showzinho para gente estúpida, porque isso é estupidez. Vai se prestar isso, mas não vai mesmo, ok? Então, aqueles que se dizem que são médios, que fazem as coisas acontecerem no momento que quer, pode desses caras, porque é mentira, ok? Agora, tem coisas que são assim, você faz um trabalho, o médium tem que ser muito consciencioso, e as pessoas que estão assistindo o médium têm que questionar também. Não precisa ficar deixando o médium em evidência, desacreditar, discutir com ele, né? A questão não é essa. Você vê as atitudes desse médium, vê se ele está tirando proveito, vê se ele é vaidoso, observa. Você vai descobrir se o que ele está fazendo está sendo uma coisa justa, correta e principalmente moral. Ok? Vou descer a câmera aqui para a gente ler mais esse pedaço aqui. Senão a gente vai dar meia hora e não vai ler nada. 8 minutos, não lemos nem meia página. Já viu que vai ficar difícil. Vamos lá. Ele continua. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Ok? É uma observação que ele fala aqui, né? Se não, é absurdo repelir tudo, vamos negar tudo. É absurdo fazer isso. Também é absurdo aceitar tudo. Ok? Ele continua. Quando o fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou transporte se manifesta espontaneamente e de um modo instantâneo, aceitai-o. Tá vendo? Foi uma coisa que ninguém está esperando, né? Uma coisa inesperada, que não foi planejada. Aí, minha gente, não tenho que duvidar de nada, né? Tá vendo o que aconteceu. Agora, quando a pessoa prepara, faz aquele showzinho, desconfiai. Ele continua, vamos lá? Aceitai-o. Mas não seria demais vos repetir
Não aceiteis nada cegamente, que cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo, porque crede-o o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. Tá vendo? O Espiritismo procura por uma coisa profunda, não para dar showzinho. Vamos lá. Sei muito bem o que vais me dizer, que esses fenômenos são úteis para convencer aos incrédulos. Mas sabei que, se não tivesses outros meios de convicção, não terias hoje a 100ª parte dos espíritos que tendes. Falai ao coração. É por aí que fareis mais conversões sérias, tá vendo? Não adianta, tem gente que não vai se convencer. Quantos espíritos já se fizeram, tentaram e não conseguiram. Então tem gente que não adianta, ok? Vou fazer uma manifestação para convencer. Que absurdo, cara. A pessoa tem que ser, primeiro, acreditar por convicção, certo? Ele continua. Se credes útil para certas pessoas fazer essas manifestações, né? Agir pelos fatos materiais. Apresentai-os menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma interpretação falsa. E, sobretudo, não vos afasteis das condições normais desses fatos, porque os fatos apresentados em mais condições, olha bem, fornecem argumento aos incrédulos em lugar de convencê-los. Aí você quer convencer o cara, tu quer fazer uma apresentação para convencer, você não preparou nada, é tudo de chupetão. Aí o cara vê, porra, esse cara quer me convencer e não vi nada, ele fez tudo que não... Tá tudo errado, porque tem, olha só, vou explicar uma coisa para vocês. Tem gente que é tão vaidosa, médium mesmo, tá? Que na falta daquele espírito que vier fazer qualquer comunicação, ele inventa uma história qualquer. Por quê? Porque ele é o médico, ele tem que se manifestar um espírito sempre nele, tem que trazer maravilhosas mensagens, mas só que aquele dia o espírito não veio e não vai vir. Está muito longe, tem coisas mais importantes para serem feitas. E o espírito está sabendo que aquele médico está indo pela vaidade. Ele se afasta. Como o médium é vaidoso, ele inventa uma história. Só que as pessoas mais sérias e observadoras notam que aquela história é mentirosa. E aí, como é que fica? Aí você, em vez de convencer, né, esse médium, em vez de convencer alguém, acaba afastando a pessoa, mais ainda. Eu sei lá, vou dizer uma coisa para vocês. Eu, pessoalmente, eu cada dia que passa, eu vejo mais gente agindo dessa forma. Médiuns, espíritas, reconhecidos no Brasil, e etc e tal, caindo em armadilha por causa da vaidade. Por causa da vaidade. Mas aí você vai perguntar para ele, como é que você sabe? Pode afirmar que tal coisa é mentira. Vou explicar uma coisa para vocês. Foi hoje que eu assisti no canal aí, enfim, né, na internet. Eu vou evitar falar nome de canais, vou evitar falar muita coisa hoje. Eu nem sei se eu vou continuar postando, mas vamos lá, vamos ao que interessa agora no momento. Aí uma médica conhecida faz um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho mediúnico lindo, muito importante, maravilhoso. E essa pessoa, ela tem um centro espírita, aqui do Brasil, ok? E faz um trabalho maravilhoso de esclarecimento, pereré, pará, muita coisa boa, muita coisa boa. Bem, a casa que acho que ela fundou, foi ela que criou essa casa, lógico, tem comunicação com outras casas, isso aí não resta a menor dúvida. Então ela recebeu uma carta, uma psicografia de um artista que fez aquele filme Nosso Lar, que eu esqueci o nome dele agora. Que inclusive fez o Nosso Lar. Não, desculpe, fez o Nosso Lar não, acho que o Nosso Lar ele não fez não. Ele fez o filme Chico Xavier. Ele interpretou Chico Xavier. Eu esqueci o nome desse artista.
ele está desencarnado já tem algum tempo. Então, ela recebeu uma psicografia que veio de outra casa espírita, e essa psicografia foi endereçada à casa dela, e ela, posteriormente, né, não ela pessoalmente, mas os trabalhadores da casa colocaram isso na internet aí, a psicografia desse ator, né, foi ator. Bem, ele passou para o outro lado, mas enfim, continua sendo a mesma pessoa. E a psicografia dele bacana, inicialmente, eu estava ouvindo a psicografia, muitas informações que tem, vem exatamente em acordo com a doutrina espírita. Até aí tudo bem. Só que em dado momento, ele começa a fazer uma... Caramba, às vezes a palavra me foge que fica terrível. Mas vamos lá. Ele começa a falar sobre uma colônia espiritual de crianças, lá próximo do nosso lar e coisa e tal. Que onde os espíritos das crianças, né, as pessoas quando morrem aqui cedo, que são crianças, vão para essa determinada colônia espiritual infantil. Dali, desse momento então, eu já parei de ouvir a leitura dessa carta, dessa psicografia, porque ela vai contra todo o ensinamento da doutrina. Vai contra. Aí tipo, eu pergunto, será que essa médica, dona presidente da casa, né, fundadora, sabe exatamente do conteúdo, do teor da carta? Será que ela sabe dessa informação que foi passada dessa forma? Então a psicografia deixa de ser verdadeira. Bem, só posso concluir o seguinte: ou realmente é um espírito que está falando é uma verdade, ou é mentira. Não tem outro termo, não tem outro caminho. Porque se você pegar o livro dos Espíritos, eu não sei qual é a questão, eu teria que verificar aqui, que as coisas que eu faço aqui, gente, é meio que direto assim, de provido. Não tem nada programado para sair bonitinho, para convencer alguém, não. É por isso que eu tenho poucos seguidores, pouca gente se importa, porque não tem nada editado. Aqui é tudo feito do jeito bruto, por assim dizer. Mas tem uma questão no livro dos Espíritos que fala sobre a sorte das criancinhas após a morte. Então, se vocês têm curiosidade, vai lá e lê. Não sou eu que estou falando, não é uma exclusividade minha, está para todos. Nessa questão, Kardec pergunta ao Espírito, né, que ele fez a seguinte pergunta: qual é a sorte das crianças após a morte? Se a criança fica lá do outro lado em estado infantil, né, o Espírito fica em estado infantil. Aí o Espírito responde: não. Logo após a morte de uma criança, o espírito abandona aquele corpo desde que todos os laços que estão ligados ao corpo estejam desligados, como ocorre com todo mundo. O espírito, após a morte de uma criança, adquire toda a sua condição normal que tinha antes de reencarnar. Ou seja, antes dele reencarnar, ele é um espírito adulto. Ok? Então, depois que ele desencarna, ele retorna a todas as suas faculdades normais de um espírito adulto. Portanto, lá não existe cidade de criança. Se não existe cidade de criança, não existe crianças, espíritos infantis, não existe colônia infantil. Ok? Aí a pessoa fala, você está falando mal da doutrina. Não, eu quero dizer, esclarecer alguma coisa é falar mal. Tirar dúvida é falar mal. Eu não tenho nada contra a doutrina. Agora, eu tenho que fazer como muitas religiões fazem e fizeram e continuam fazendo, fechar os olhos para a verdade. O que é verdade? Esse espírito que falou isso para Allan Kardec, que foi que deu origem à doutrina espírita, é mentiroso? Ou esta psicografia que está falando hoje, ela é mentirosa? Qual dos dois está falando a mentira? O espírito que falou para Kardec ou esse espírito que falou para esse médio atual que existe uma colônia espiritual para as criancinhas? Aí eu paro para pensar e me questiono. É por isso que eu acho que é interessante a gente raciocinar com a nossa cabeça, ok? Não com a dos outros. Mas vamos lá. Se o espírito, antes de reencarnar, era o espírito em toda a sua plenitude do outro lado, era um espírito adulto, vocês acham que tem lógica ele nascer aqui
e desencarnar no corpo infantil com 7, 8 anos ou menos, chegar do outro lado como um espírito retardado mental, como uma criança boba, idiota, que não sabe nada? Vocês acham que há essa possibilidade? Eu me recuso a aceitar que haja. Eu me recuso. Ora, se eu sair de lá como espírito com toda a minha plenitude e volto para lá como um espírito infantil, que eu vou precisar ainda ser tratado, por quanto tempo? Eu não acredito que seja assim. A minha razão diz que, e concordo com o que esse irmão falou para Kardec, lá em 1860 e pouco. Não é verdade? Que o espírito, não existe espírito infantil. Aliás, tem um dos livros de Allan Kardec, não, desculpa, de André Luiz, que André Luiz, através de Chico Xavier, mandou para o Chico Xavier, claro, foram 15 ou 16 obras que geraram 15 ou 16 livros, com vários títulos. Um deles é o mais famoso, é o Nosso Lar. Ok? Tem a Obsessão e Loucura, eu acho que é do André Luiz. São os Mensageiros. São vários títulos. Eu li todos eles, todos. Não lembro esse assunto está em qual livro? Não sei, nem me interessa saber. Eu sei que eu li. Num desses livros, André Luiz, quando chegou lá na parte espiritual, coisa e tal, depois de um determinado tempo que ele já estava tranquilo, coisa e tal, porque ele passou por uma dificuldade tremenda, ele pergunta ao espírito superior a ele, que chamava de instrutor dele, e ficou espantado e perguntou ao espírito, a esse irmão, né? O espírito perguntou ao cara lá. É tudo a mesma coisa, A única diferença deles para a gente é que eles não têm essa matéria aqui, o corpo físico. E perguntou para o amigo, que já estava lá há muito tempo. E falou para o amigo assim, poxa, eu me espanto muito por aqui, porque eu não vejo por aqui crianças. O instrutor dele ri, segundo o livro, e fala assim, André Luiz, meu amigo, aqui não existe espírito criança, porque o espírito nunca, nesse planeta que estamos aqui, pelo menos, ele não é criança. Ele, antes de nascer, era um espírito adulto, com toda a sua plenitude e vigor. Como você pode esperar que ele retorne para cá, como se fosse uma criancinha, André Luiz? Aqui não existe isso. Por isso você não vai ver criança aqui. Então, gente, está num dos livros de André Luiz, não sei qual. Não vou falar para vocês qual é. Eu sei que está num deles. Quer saber? Leia os 16 livros que vocês vão encontrar isso. Mas, gente, então, vocês vejam bem. Essa informação desse livro de André Luiz vai bater e concordar exatamente com a informação de Allan Kardec, de 1861, no livro dos Espíritos. É uma concordância 100%. Uma coisa está complementando a outra. Agora, vem uma psicografia falando que existe uma colônia onde cheio de criancinha. É o oposto. E está aí, sendo divulgado, explanado. Aliás, nós vamos ver outras obras que passaram pela Federação Espírita Brasileira, infelizmente, que também fala de cidade de criança lá do outro lado. Então, gente, com quem estará a verdade? Agora, por conta disso tudo, vocês acham que eu vou deixar de acreditar na reencarnação? Vocês acham que eu vou parar de acreditar nas recompensas pelos bens que nós fazemos? Vocês acham que eu vou acreditar que o mal, quando a gente faz o mal, seja ele qual for, a gente vai passar e sofrer do outro lado pelo que fizemos de errado? Se nós somos espíritos infantis e estamos aprendendo, você acha que é justo castigar alguém que está aprendendo? Você castigaria teu filho, com 5 ou 6 anos, que está aprendendo a ler e escrever, porque ele não sabe ler e escrever? Você vai exigir que ele estude, que ele saiba, mas você não vai castigá-lo. Então, você dá para entender qual é a distância de Deus, do Criador do Universo, para nós? Será que nós temos 5, 6 anos de idade, de uma criança para Deus? Essa é a nossa diferença de inteligência e de moral? Ou é muito maior do que essa? Qual a grandeza nossa para com Deus? Como Ele nos vê? Como espíritos maus, perversos, bandidos, assassinos, criminosos? Ou nos vê como
espíritos infantis, precisando de ajuda, de apoio, de auxílio. E se nós precisamos de ajuda, de apoio, de auxílio, como podemos ser castigados do outro lado? Vamos dizer, não, a própria consciência. Tá bom, então Deus nos criou para que nós, através das dificuldades e do sofrimento, porque não deixa esse sofrimento, sofrer do outro lado, né? Segundo a doutrina espírita, os umbrais não tem nada de agradável. Aliás, me desculpe o termo que eu vou usar aqui, essas coisas horripilantes. Então, o ser humano, o espírito, o ser humano não, o espírito, que é tudo que somos, espíritos, ele, por estar passando por uma necessidade evolutiva, ele vai sofrer, vai pagar, vai para o umbral, vai ser castigado, vai passar por, como se tivesse sede e fome, do outro lado, no umbral, para ele aprender que a vida que ele levou foi errada, quando ele próprio era um espírito infantil, sem ter consciência e condição de poder fazer melhor. Bem, gente, olha, vou dar uma coisa para vocês. No espiritismo você vai ouvir muito, o umbral é repleto, rapaz. Aliás, lá nas 5 obras de Kardec, fala uma coisa, o homem foi muito capaz de pintar o inferno, né? O capeta com seu chifrezinho, foi muito inventivo e capaz de fazer isso, mas ninguém conseguiu pintar o paraíso, né? Ou seja, nós damos muito valor às coisas desagradáveis, ruins, às coisas más, às coisas ruins. E pintamos um inferno maravilhoso com fogo fervendo lá no caldeirão, o diabo com um chifrinho, com um tridente, né, vermelho, espetando a bunda de todo mundo, desculpa o termo. Mas, enfim, somos capazes de traduzir isso para um umbral. São pessoas, se você assiste o Nosso Lar, a parte umbralina, onde tem espírito sofrendo, rapaz, uma porção de espírito sofrendo sobre diversas condições. Vocês assistem um filme que é pago no YouTube, infelizmente, é O Amor Além da Vida. É um filme muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E não se denomina como sendo um livro espírita. Mas é de ficção. Mas foi feito com uma visão espiritual muito grande. E lá pintado o inferno, o umbral, sei lá o que eles conseguiram pintar, eles foram engenhosos, fizeram uma maravilha, uma coisa espetacular. Efeitos especiais não economizaram em nada, dando uma visão assim horripilante, mas ao mesmo tempo de uma qualidade enorme, né, de imagens e tudo mais. Vamos lá. Mas ninguém conseguiu pintar o paraíso tão bonito. Por quê? Porque os espíritos que se comunicam conosco, na maioria das vezes, vem falando do sofrimento, que passou isso, passou aquilo, que ele fazia isso aqui na Terra e agora se ferrou lá por muito tempo. Por quê? Porque todos os espíritos que trazem alguma comunicação para a gente, falam que todos nós vamos passar pelo umbral, nem que seja 1 minuto. É pouca coisa, né? 1 minuto. Se bem que lá não tem tempo, é engraçado como é que... Aí eles acharam o tempo de 1 minuto. Se lá não tem tempo, mas conseguiram, interessante, encaixa o tempo quando eles querem. Quando não, não tem tempo. A vida espiritual não existe tempo e não tem como se comparar com a Terra. Mas, no entanto, para afirmar alguma coisa que lhe interessa a eles, ele fala, não, nem que passe 1 minuto, mas passa. Engraçado. De onde ele arrumou esse 1 minuto, se lá não tem tempo? Olha, gente, vocês me desculpem. Eu sou questionador, sempre fui, não sei dizer para vocês se isso é um defeito ou qualidade. Não estou aqui para, né? Estou dizendo como é que eu sou, como é que eu penso. Eu acho que sim, que nós devemos questionar tudo. Não é porque alguém fala que tal coisa é porque é, que tem que te convencer, me convencer, ou convencer a qualquer um. Tem que ter uma lógica, tem que ter uma razão, tem que ter fundamento. Se não tiver essas coisas, tu descarta. Tu vê aquela informação, pelo menos aquela, como suspeita, contraditória. É assim que eu faço. Eu não consigo ver Deus de outra forma.
que não seja justo e amoroso. Eu não consigo, vocês me desculpem. A vida aqui eu sei que não é fácil para muita gente. Para mim foi normal também, não foi fácil. Estou dentro da normalidade, não sou especial em nada com ninguém. Não fiz nada de diferente, melhor do que ninguém. Não fiz nada pior do que ninguém. Fiz as minhas cagadas sim, fiz os meus acertos sim. Mas eu não vou sair daqui tendo a consciência que eu era perfeito, que eu podia ter feito melhor. Eu não vou, porque se eu pudesse fazer melhor, eu teria feito. E ponto final. O que vai acontecer comigo do outro lado, pouco me importa, gente. Eu estou sendo sincero com vocês. Eu só gostaria, sim, de saber que desencarnei. Isso me basta. Vocês entendem? Sabe que desencarnei, esteja no umbral, esteja no cacete a quatro. Estou me lixando para isso. Eu não estou nem um pouquinho preocupado, por Deus do céu. Deus sabe do que eu estou falando, que de vez em quando eu converso com ele. Eu não estou preocupado com isso. Nem um pouco. Sabe por quê? Porque eu acredito em Deus. Onde eu estiver, o que me acontecer, o que passar comigo, pereré, parará, seja o que for, seja espírito querendo me aprisionar, me abusar de mim, que acontece, no meio espírita fala muito disso, né, que a pessoa desencarna os espíritos das trevas. Eles podem fazer o cacete comigo, meu, estou me lixando. Porque eu tenho um Deus. E sei que o momento que Deus vai me retirar, no momento que Deus achar que deve. Eu nem acredito muito se eu vou para um lugar desse não, gente, sabe? Eu não estou nem aí se eu vou ou se eu não vou, não estou preocupado com isso. Sabe, porque meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é maior do que tudo que ficam inventando dos umbrais, cidade de criança, das perseguições, das obsessões, espíritos que vêm para cá para nos ferrar. Gente, acontece isso? Lógico que acontece. Tem aqueles espíritos que estão te perseguindo, lógico. Tem aqueles que me perseguiram, eu penso, lógico que tem. Mas foi sem motivo, foi de graça. O cara cismou com a minha cara, vou ferrar com a vida desse cara, fazer com que a vida dele seja um inferno, uma merda. Mas foi assim por acaso, ele cismou com a minha cara, muito feinha, muito bonitinha, muito gordinha, muito magrinho, é muito pretinha, muito branquinho, é muito isso, é muito orelhudo, enfim. Cismou com a minha cara por algum... vou perseguir, vou ferrar com a vida desse infeliz para ele se poder todo. Falei um palavrão, desculpa. Para ele se ferrar todo. É assim? Claro que não, gente. É claro que não. Eu acredito na reencarnação. Portanto, esse irmão está tentando se vingar das coisas que eu fiz com ele numa vida passada. Certamente, ou sorte ou azar, não sei, Deus está encarnado e ele está desencarnado. Ele não quis encarnar, né? Para poder fazer o que ele está fazendo. Me prejudicar e coisa e tal. Mas peraí. Aí ele faz uma força danada para me jogar para o buraco e eu vou para o buraco. Aí o cara fica satisfeito. Ferrei com esse cara. Me vinguei. Bacana. Mas entenda, se eu cair no buraco, foi culpa dele somente ou porque eu aceitei a sugestão? Ele me convidou para fazer a cagada e eu fui. Então ele pensa que tem uma glória, que ele conseguiu me fazer ser aquilo que eu não sou. Não, ele só estimulou aquilo que tinha dentro de mim, uma vontade retraída de fazer algo. Eu acabei fazendo, me deixei levar. E ele fica satisfeito. E de repente pode ser que a partir daí ele vai embora, meto o pé. Muito satisfeito pela sacanagem que ele fez comigo. Mas não, fui eu que fiz a mesma coisa com ele, ou pior, em vida passada. Ok? Então você, eu, nós, todos, ninguém vai sofrer por algo, né? Não é castigo de Deus. As pessoas falam, então Deus botou. Deus não bota ninguém em lugar nenhum. E se esse obsessor me jogar para baixo, Deus está assistindo tudo. E sabe, se aquilo ali vai me ajudar de alguma forma, ele deixa acontecer. Porque sabe que a minha reação no futuro vai ser melhor do que se não tivesse acontecido. Se não tivesse acontecido, meu despertar talvez demorasse mais. Então Deus deixa, olha, esse cara está pensando que vai fazer mal para aquele cara lá. Mas ele vai acabar ajudando sem saber. Vai fazer com que aquele cara desperte mais rápido. Ele vai se ferrar mesmo. Ele quer se vingar. Ele está escolhendo o caminho dele. Então quem faz o mal nunca se dá bem. Infelizmente.
É triste saber disso, é triste. É triste porque, na verdade, irmãos, na verdade, você me desculpe, eu estou me emocionando um pouco agora. Na verdade, quem está querendo nos derrubar, fazendo mal, nós sacaneamos ele numa vida passada, gente. Sabe, nós não somos pobres coitados, nós sacaneamos o cara. Então vai ficar difícil da gente sair daqui e deixar isso barato. Não vamos deixar, eu pelo menos não vou deixar barato. Eu não vou deixar barato, eu vou tentar achá-lo e ajudá-lo da cara do melhor jeito que eu puder. Espero que Deus me ajude nessa opção, nessa minha escolha. Me ajude. Porque eu fiz sacanagem com ele. Eu fiz. E ele, coitado, não conseguiu lidar. Eu não estou conseguindo lidar com a minha besteira que eu faço. Ninguém consegue lidar facilmente com isso. Ok? Eu sei que eu saí daqui do nosso estudo um pouco, levei para uma coisa mais profunda, mas essa é a verdade, gente. É aquilo que eu penso, por isso eu estou falando tanto aqui com vocês. Espero que entendam. E se não entenderem, o que eu posso fazer? Tentar explicar melhor, né? A vocês aquilo que vocês não entenderam, as minhas ideias e pensamentos. Ok? Nós extrapolamos a nossa conversa, o nosso diálogo de hoje. Espero que tenham entendido vocês, meu ponto de vista, o que eu vejo de muita coisa no meio espírita que eu observo, o que eu leio, o que eu ouço, enfim, que vou tirando minhas conclusões, sempre fazendo o possível para não ofender ninguém, mas tentando de qualquer forma dar meu palpite sim, para que talvez a gente chegue a um denominador comum, focar num ponto só. Porque do jeito que está, me parece que o espiritismo está perdendo seu foco. Porque as obras básicas de Kardec dizem uma coisa, e as obras da modernidade dizem coisas, não são coisas diferentes, mas são coisas opostas às que foram anteriormente ditas. Ok? Então fica aqui a nossa conversação de hoje. De uma coisa levou a outra, de uma levou a outra. Espero que vocês realmente tenham conseguido me entender um pouco, né? Meu ponto de vista e aquilo que estudamos hoje. Saímos um pouco mais do nosso contexto hoje, mas isso que eu acho que faz tão dinâmico, assim por assim dizer, o nosso trabalho aqui. Ok? Então nós vamos para a semana que vem para a 7ª parte. Olha, gente, que Deus abençoe vocês, que Deus me dê muita força para eu continuar tentando levar a vocês alguma informação que possa ajudar vocês, ajudar de alguma forma a lidar com a vida, a lidar com as coisas, ter mais empatia, mais compreensão, mais perdão, porque é muito melhor a gente ter que perdoar do que termos que pedir perdão. É isso? Diz aquela música, né? Que eu esqueci o título da música, mas fala assim: que Deus me faça amar mais do que ser amado, perdoar mais do que ser perdoado, né? Amar mais do que ser amado. Enfim, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É Francisco de Assis a música, parece, né? Senhor, vou ver se eu lembro da letra. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a verdade. Onde houver sofrimento, que eu leve a esperança. Onde houver discórdia, que eu leve a harmonia. Onde houver tristezas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, olha bem, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, gente, é mais ou menos isso, ok?
É mais ou menos nessas ideias, nessas frases que eu tento fazer o possível para viver dessa forma. Eu sei que às vezes eu fraquejo, eu ofendo, eu brigo, eu chuto a barraca, mas eu fico procurando retornar sempre para o meu eixo. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegamos a 40 minutos, estouramos em muito nosso tempo, mas como eu acredito, as coisas acontecem. Muitas vezes fora do nosso planejamento, de acordo com aquilo que tem que ser, né? Aquilo que Deus permite que seja. Fiquem com Deus, um abraço, um beijo muito forte no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Até a próxima.